Então, entrevista com o senhor Manuel Messias, quarta sessão para o projeto Marcas da Memória. Hoje é 5 de maio de 2011. Participam da entrevista Pablo Porfírio e Pedro Dantas. Então, senhor Manuel, a gente está falando da sua experiência na prisão e depois sua transferência para o Rio, sua ida para o Rio. O que o senhor pode nos contar mais? Bem, na prisão aqui eu queria até relatar um caso que é inclusive uma homenagem a uma pessoa. Quando eu estava na casa de detenção, eu adoeci, né, como eu falei antes, as torturas e passei pelo comissariado de água fria, aquele negócio todo, até que eu cheguei e estava aguentado. Teve um dia que eu fui sair da casa de detenção com uma guarda de soldado do exército, da polícia, para ir até João de Barro, onde tinha uma assistência médica e eu ia tirar uma radiografia. Como não tinha transporte na hora, se resolveu que eu fosse com a guarda a pé, porque ficava perto. E eu fui com essa guarda a pé. E no meio do caminho, eu encontrei uma pessoa de Caruaru, Jório Valença. Uma pessoa de posições moderada, uma pessoa que não era de esquerda, de posição moderada, havia sido secretário da prefeitura de Caruaru, também foi vereador e tal. E quando eu dei de frente com ele, eu baixei um pouco a cabeça, porque para ele não me ver, não fazer nenhuma ação que poderia prejudicá-lo. Pelo contrário, ele veio na minha direção, entrou no meio da guarnição que vinha me conduzindo e falou comigo, pessoal. Quer dizer, uma atitude de uma pessoa, né? Uma atitude que revela o que é uma pessoa para a eternidade. Teve aquela coragem de falar como é que vai, Manuel, me deu uma mão e tal, eu vinha no meio de uma patrulha. Ele falou e conversou um pouquinho, felicidade e tal, e foi embora. Ele é uma pessoa de uma dignidade impressionante. Então eu queria registrar esse fato, porque na história a gente sempre encontra, na história de cada um, encontra pessoas que são pessoas muito capazes, né, de uma atitude humanista, de uma atitude corajosa. Bem, mas então quando eu saí da prisão aqui, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu saí por força de um habeas corpus, né, do Tribunal Militar e também do Tribunal de Justiça Federal. Se não me engano, era o Supremo Tribunal Federal de Justiça. Outro nome de hoje. Lá eu cheguei, encontrei amigos lá, né? O médico Roberto Chabo, que fiquei morando praticamente junto com ele no hotel Barão de Tefé. Roberto Chabo era um médico de Pernambuco que estava no Hospital do Estado. O Hospital do Estado, HCE, que eles chamavam HCE, Hospital do Estado da Guanabara, era junto, havia um hotel antigo chamado Barão de Tefé, onde se hospedavam todos os médicos residentes, aqueles que estavam fazendo residência. E lá eu conheci muita gente e também me encontrei com outro médico que era daqui, Chico Santino, Francisco Santino, irmão de Vital, que é médico aqui em Pernambuco. E essas pessoas, entendeu, me ajudaram muito
a fazer os exames, a tomar os remédios, e acompanhar e tal. Bem, isso foi o primeiro contato. Depois, eu fiquei uns dias em Santa Teresa, onde entrei em contato com as pessoas da esquerda e tal, com o Partido Comunista, entendeu? Fiquei numa casa onde encontrei várias pessoas, inclusive um pintor, amigo meu, eu esqueço o nome dele agora, e nós depois fui para um outro local, também em Santa Teresa, onde morava um engenheiro, amigo meu aqui de Pernambuco, Alberto Marcos de Carvalho. E fiquei lá era um apartamento grande, um prédio muito antigo de Santa Teresa. Fiquei lá uns dias também, enquanto eu estava me orientando, né? Retomei alguns contatos com o pessoal do partido, que malmente, mas me ajudaram financeiramente a me locomover, né? E aí no Rio, eu comecei, através dessas pessoas, eu voltei à minha atividade política. Lentamente voltei à atividade política. Eu tive contato com o pessoal do partido, e o pessoal do partido, então, me deu algumas missões. Reorganizar as bases. Nessa época, as células do partido tinham mudado de nome, se chamavam bases. As bases do partido da área de saúde, da saúde, que era ali, pegando também o Porto, o pessoal do Porto. E nesse contato, eu tive contato também com Carlos Marighella, que era oposição ao partido. Dentro do próprio partido havia esse tipo de problema. Então, a primeira reunião que eu fui, reuni o pessoal do Porto, da saúde, algumas bases do partido, trabalhadores, né? E como eu era ligado ao Comitê Central, tinha uma função no Comitê Central, no Comitê Estadual de Pernambuco. Então me encarregaram de atuar politicamente, buscando reorganizar. E eu me deparei com uma situação bem complicada. A maioria das pessoas do comitê do Porto e do outro pessoal da saúde não estavam de acordo com as posições do Comitê Central. Essas pessoas estavam propensas, né, às posições de Carlos Marighella. E foi através desse pessoal que eu tomei contato com o pessoal de Carlos Marighella, né? Através do pessoal de Carlos Marighella, eu também tive contato com o pessoal de Apolônio de Carvalho. Nesse intervalo, Apolônio de Carvalho, Mário Alves, eram todos dirigentes do Comitê Central, mas eles estavam numa organização chamada Corrente, que abrangia um grande número de dirigentes que se opunham às teses do Comitê Central. No Comitê Central, eu tive uma reunião que eu assisti ainda com o Prestes, depois ele desapareceu porque caiu na clandestinidade.
Depois eu fui a uma outra reunião com Giocondo Dias, que era o representante da linha política de Prestes. Se vocês não estiverem entendendo, para perguntar. Então, nessa reunião, a posição do partido, do Comitê Central, dirigido ainda por Prestes, era uma posição de não enfrentamento. Era uma posição de lutar pela legalidade, pela volta à legalidade, pela anistia e participar das eleições. Inclusive havia uma eleição no Rio para governador, se eu não me engano. Foi uma concessão ainda de Castelo Branco. E houve uma eleição no Rio de Janeiro. Depois eu me lembro do governador e nós até participamos das reuniões com os estudantes. Eu, inclusive, fui encarregado de fazer uma parte da defesa, da segurança, da reunião dos estudantes, até também com aquele rapaz que morreu, Edson Luiz, que era até, se não me engano, daqui do Nordeste. Né? Então, atuando aí, que era o que o pessoal queria. E tive contato com o pessoal da oposição. Queria partir para uma organização mais agressiva e até para a luta armada, aderindo posteriormente a Cuba, a Revolução Cubana e tal. Bem, nesse intervalo, eu fui me reunir com Salomão Malina, que cuidava da parte de segurança do partido. É o pessoal que ainda está com Prestes, é o pessoal que está na posição pró-soviética, de coexistência pacífica, de lutas pacíficas, eleitoral, anistia, nada de luta armada. Mas tinha um trabalho especial. O partido sempre teve um trabalho especial. O trabalho especial chamado TE era um trabalho de organização militar. Tinha contato com militares, era um trabalho estanque, totalmente separado do conjunto, do restante do partido e da direção do partido. Salomão Malino, Molino, não estou bem lembrado. Era um general aposentado. Se não me engano, o único general que na Segunda Guerra foi promovido no campo de batalha, se não me engano. Ele perdeu uma mão e era, parece que na época, o general mais jovem do Brasil. E quando voltou na legalidade, 45, ele já tinha posições de esquerda dentro do partido, ele foi aposentado, né, e ficou trabalhando no partido. Então ele era encarregado desse setor militar. E aí, para manter o nível de segurança das reuniões, e até de pequenas intervenções militares, se necessário fosse, mas não aderindo à luta armada. Então, eu fui escolhido com um grupo de pessoas para fazer um treinamento militar na União Soviética. Isso eu estou falando pela primeira vez. Era uma coisa extremamente segredo, fechado, né? E eu fui escolhido pelo Molina, pelo Comitê Central,
e fui representando a delegação. Eu era o representante na delegação. A delegação tinha umas 10 ou 12 pessoas de vários estados do Brasil. Não conhecia ninguém, não conheço o nome de ninguém. Apenas me lembro de um médico jovem, que era do Rio Grande do Sul, um cara muito aguerrido, muito simpático, inteligente, inclusive. Algumas pessoas do Ceará, da Bahia, e eu era o representante disso. Nós chegamos lá, era tudo diferente. Eu já havia estudado na União Soviética antes, fiz curso de economia concreta, filosofia, na escola do partido, tudo, né? História do movimento operário, história do PCOS, história latino-americana, estudos sobre filosofia e economia, interpretação marxista da economia, um curso longo, que precisava talvez nesse curso, ninguém fazia um curso desse lá, esse curso, se a gente tivesse condição financeira, montava no Brasil, um curso qualquer de estudos sociais, mas fizemos um curso lá, foi anterior. Já quando fomos agora, era diferente, era tudo separado, tudo muito organizado e muito fechado. Isso é uma coisa secreta, extremamente secreta. Só o Luiz Mick descobriu isso porque ele esteve lá e analisou alguns documentos. No livro dele ele se refere a isso, mas ele não me entrevistou. Ele fala por longe. Depois eu vou mostrar para vocês o livro do Luiz Mick, que ele faz referência 4 vezes a minha pessoa. Tinha marcado uma entrevista comigo em Lisboa, mas não houve essa entrevista, não sei porquê. Houve um desencontro. E aí eu fui para lá. Nós ficamos numa casa em Moscou, muito reservada. Isso era 66, 7, por aí? É, por aí. Depois eu vou ver se preciso mais antes de eclodir a luta armada no Brasil. 66, 67. É, por aí, acho que 67. Aí, uma casa, um prédio, uma casa, todo organizado pelos militares, né? E nós saíamos de vez em quando. Tínhamos aula de estratégia militar, tática, estratégia, estudos militares, guerra, de guerrilha, a experiência da guerra de guerrilha soviética, que é muito forte, foi quem primeiro reagiu à entrada de Hitler, foi os guerrilheiros. O movimento guerrilheiro. Claro que era um movimento guerrilheiro organizado pelo Estado, com apoio do Estado, mas dentro da área ocupada pelos militares alemães, né? E eles fustigavam a retaguarda, furavam bloqueios, entendeu? Prestaram um grande serviço. Então há toda uma história muito interessante isso aí. E estudavam também a organização militar e tal. Para mim, não era uma coisa de muita novidade, porque eu servi o Exército, fiz curso de cabo, sargento no Exército e tal, fui de uma companhia de canhões anticarro. Então nós estudávamos lá. O guerrilheiro seria uma espécie de marina, seria uma espécie de hoje o que se chama de soldado que serve para tudo. Ele é infante, ele é artilheiro, ele é tudo. Né? É os fuzileiros, né? Então, havia esses cursos.
E havia uma parte prática. Na parte prática, nós vestíamos toda a farda, todo mundo fardado, descíamos no prédio, tinha um carro embaixo que nos conduzia, um carro do Exército Vermelho que nos conduzia até a Academia Militar. Eu também não sei onde é. A gente ia com os olhos fechados. Não sei onde era essa academia, e lá nós ficávamos vários dias, exercitando e treinando. E lá é engraçado que eu encontrei, inclusive, algumas pessoas da África que eu tinha encontrado quando fiz o curso de Economia e Filosofia. Eles estavam lá treinando, inclusive em tanques. Então era um treinamento muito grande, uma coisa gigantesca. Só uma potência, um país que queria condições financeiras, podia fazer isso. Representantes de vários países, verdadeiros exércitos sendo organizados de africanos e do mundo árabe. A gente via, não tinha contato propriamente, mas via eles treinando, que eles iam voltar para esses países com tanques, com aviação, com tudo. No caso nosso era mais um trabalho teórico. Nós estudávamos e tínhamos exercícios de marcha, exercício no bosque, isso no verão, porque no inverno tinha condições. No verão tanto se parece em qualquer lugar. Tínhamos treinamento militar, com tiros, no estando, a gente atirava com pequenos canhões, atirávamos com bazuca, essa bazuca soviética é muito conhecida, antitanque. Todo dia aparece no noticiário internacional, todo dia aparecem essas bazucas, antitanque. Fuzis, nós usávamos um fuzil soviético, que foi usado na Segunda Guerra, muito potente, 9mm, mas ainda muito atrasado. Mas era o fuzil que eles nos ensinavam. Então nós fazíamos, e até para quem nunca tinha treinado, quem nunca tinha atirado, o fuzil era muito bom, porque ele, sendo simples, ele é um fuzil de repetição. Você atira e coloca outro cartucho, não é automático. Isso servia muito. E tinha um stand, era uma infinidade de tiros. Você tinha que, por dia, cumprir uma tarefa gigantesca de atirar 200, 300 cartuchos. E chegar ao ponto de ficar com a dor, porque ele tem um coice muito grande, o fuzil deles é mais potente, tem maior alcance e também maior alcance letal. 9mm, ponta rombuda e ponta fina da bala, ao ponto de ficar, teve um camarada até que deslocou a clavícula. O próprio soldado soviético, ele enrolava a manta, ele trazia uma manta por causa do frio, ele enrolava a manta e colocava ela aqui para segurar o poço do fuzil. Bem, também estudamos aí uma parte de armas americanas. Existia poucas armas americanas. Eu até fiz uma proposta. Se vocês deveriam ensinar mais para nós a atirar com as armas americanas, porque não temos armas soviéticas. E um instrutor, se não me engano, coronel general, como eles chamam lá, ele disse: olha, a arma soviética pode chegar em qualquer parte do globo terrestre, depende da área de libertação, depende da situação política.
Vocês vivem uma ditadura, se houver uma área liberada e houver interesse político em ajudar, só deve chegar em qualquer parte do mundo. Não é problema, o que ele disse. E eu dizia, mas nós não temos praticamente um trabalho dessa natureza. A nossa luta política, econômica e militar no Brasil ainda não se desenvolveu, é contra uma ditadura. Não é a questão da África, nem do mundo árabe, que é uma luta de libertação nacional. No caso da Líbia, no caso da Argélia, eram lutas longas, do Marrocos, lutas longas de libertação nacional. Todas essas lutas de libertação nacional foram implementadas pela União Soviética. Isso é outra coisa que precisa ser muito estudado, e nunca foi estudado isso aqui na realidade dos estudos que nós temos no Brasil. A luta de Estado não era uma luta de construção do socialismo nem de revolução socialista a nível mundial. Por quê? Porque ele chegou à conclusão que a revolução, o socialismo em um só país, que ele queria fazer, não ia esperar a revolução proletária, operária no mundo inteiro contra o capitalismo. Então, ele muda as teses, tanto dos bolcheviques, de Lenin, como de Marx. Ele introduz um outro elemento, a libertação nacional, programas de libertação nacional para os outros países, ajudando os países que eram colônias ou semi-colônias, no caso da América Latina, enfraqueceria o imperialismo. Isso aí é até certo ponto, do ponto de vista econômico, um erro. Não enfraqueceu o imperialismo. O imperialismo perdeu algumas características, mas isso não enfraqueceu. O que mantinha a pujança das economias imperialistas era a sua economia interna, o consumo interno. O que essas economias representavam, as economias periféricas representavam 20, 30% da economia global de cada país desse imperialista. Isso ficou provado quando a França perdeu todas as colônias, quando os ingleses perderam a Índia, a China. Esses países, essas economias imperialistas, elas não deixaram de existir como Estado imaginável. Não? Mas então, esses países estavam numa luta de libertação nacional. Nós já tínhamos feito a nossa libertação política. Nós estávamos numa nova fase de construção democrática do país. E isso era muito importante. Os militares brasileiros sempre negaram isso porque são de um nível de reflexão muito atrasados. Até hoje são muito atrasados, muito antissociais. Como antissociais, eles achavam que tudo era comunismo. Pessoas antissociais, reacionárias, muito ligadas ao latifúndio, ligadas a uma pequena burguesia reacionária. Quer dizer, os militares brasileiros eram muito atrasados em relação aos militares do resto do mundo. Eu pude observar isso, que eu fui militar, com raríssimas exceções. Talvez 7% do exército, das Forças Armadas no Brasil, estavam preparadas para eventos e mudanças internacionais. 7%, 8%. Não chegava nem a 10%. A grande maioria era neutra, não entendia de nada. E 10%, 7%, 8% também eram reacionários, atrasados. E esses é quem estavam dominando a área em 64. Não. Então, ficou claro que o nosso trabalho lá era um trabalho de luta pela democratização. Nós queríamos derrotar a ditadura em termos democráticos, em lutas políticas, em lutas sociais, sindicais. Se houvesse necessidade de intervenção militar, nós faríamos. Mas não era o caso
de Cuba, que fez uma luta de libertação nacional, que durou muitos anos contra Fulgêncio Batista, que já estava no poder há 20 anos. Nós estávamos enfrentando uma luta de militares que tentaram por várias vezes dar golpe no Brasil e conseguiram em 64. E estavam isolados praticamente. Então nossa luta tinha outra direção. Eu discuti isso com eles, com os militares lá. Eles não gostaram. Eu era o representante do grupo, né, ligado ao Comitê Central, e representava, tudo era comigo. E eu fiz essas análises lá para eles. Só não se trata de uma luta de libertação nacional típica da África, típica do mundo árabe, da China, da Índia, Ásia e outros países, e até de Cuba, que é a América Latina, mas Cuba já não era não era praticamente só uma ditadura. Cuba existia um governo antinacional. Então a Revolução Cubana vai restaurar a libertação do país. Então não era esse o caso. E por isso acharam que nós deveríamos treinar com armamento antiaéreo, ponto 50, metralhadora ponto 50, força americana, de origem americana, que é o material que tinha no Brasil. Os fuzis no Brasil eram FAL e M1, e esse fuzil antigo brasileiro de repetição. Armas que a gente tinha, metralhadora. Nós tínhamos a metralhadora INA, que é uma das piores do mundo, que só serve para atirar em conjunto de gente. É uma metralhadora para atirar em massas. Certo? Eles nos davam instrução com uma metralhadora da Segunda Guerra Mundial, a chamada PPChar, que as balas ficam num depósito redondo, parece uma lata de doce, mas muito potente, muito boa essa metralhadora. E eu voltava a insistir, a gente aprende a atirar com armas soviéticas e vamos voltar sem conhecer as armas que nós temos, que é a ponto 50, a ponto 30, a metralhadora pequena que nós temos, né? A pistola 45, Colt 45. Nós não tínhamos a pistola que eles tinham lá, uma pistola excelente, uma pistola ultra moderna, desenvolvida por eles próprios, 9mm, uma pistola que não tinha parafuso, ela é toda de encaixes. Uma coisa, eu que fui armeiro no exército brasileiro, estudei também armas, eu fiquei realmente impressionado com a precisão da pistola que eles tinham. Pistola leve, 9mm, toda de encaixe, com vários registros de segurança. Quer dizer, uma pistola que era um pouco superior à Walther alemã, mas era naquele nível. E a Colt Cavalinho que nós tínhamos aqui, 45, depois, não sei nem se foi fabricada, que era americana. Era uma pistola 45 sem alcance. A mesma bala era usada na submetralhadora INA, sem alcance. Então, criou-se uma série de coisas assim. E também a luta, as aulas eram feitas em torno de guerra, de guerrilha, de libertação. Então, eu tentei modificar isso. O nosso trabalho lá não era um trabalho que buscasse uma intervenção soviética, com armamento, com auxiliares, não era nada disso. Nós não podíamos fazer um treinamento militar no Brasil, porque a ditadura não permitia, nós queríamos fazer fora, podia ser em qualquer país. Contanto que fosse dentro da estratégia política brasileira contra uma ditadura que estava matando todo mundo, matava quem era do PTB,
quem era do Partido Socialista, quem era do Partido Republicano, quem era do Partido Comunista Brasileiro, que estava na luta pacífica, quem era do Partido Comunista do Brasil, que estava lá se preparando para a luta armada, Marighella, que estava organizando o seu grupo, a ação, a ALN, o pessoal de Lamarck e tal. Então, fiz ver várias vezes isso. Mas era um curso que ele era dirigido pelo Estado-Maior. Então era muito difícil eles entenderem. Na realidade, eles não entendiam a realidade brasileira daquele momento. Eles queriam uma ação mais... Uma ação deles era uma ação de guerra de libertação nacional. Uma ação de guerra prolongada. Guerra de libertação nacional prolongada, onde provavelmente iria chegar o que houve em quase toda a África. O armamento soviético chegou em toda a África, todos os países africanos fizeram a libertação em um armamento soviético. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, a Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Todas essas colônias portuguesas tinham instrutores e armamento soviético. Confundiam essa realidade com a nossa realidade. Mas era um país independente, um país formado, com um sistema jurídico, com um capitalismo já maduro, que sofremos um golpe de um grupo, pequeno grupo militar que instituiu uma ditadura militar de caráter fascista e que essa ditadura não tinha como sobreviver por muito tempo. Até que sobreviveu. Por erros táticos nossos, sobreviveu quase 20 anos, mas nem estava previsto tudo isso. Então, nessa discussão, mas de qualquer maneira serviu, o pessoal se aperfeiçoou, né? E houve uma outra parte, que foi as aulas, nós já fomos para outro quartel, as aulas ligadas a sapadores e bombas, né? Saber desarmar granadas, saber fabricar artefatos caseiros militares, né? Usando dinamite ou usando o plástico, o explosivo plástico, os modernos, né? Através, isso para quem nunca pegou numa dinamite, nunca pegou num explosivo, né? Nós tivemos aula sobre isso aí, foi muito interessante para o pessoal aprender e até ver que não é fácil uma luta política. A política não é fácil, você aprende tudo isso, você pode morrer, você pode sobreviver, você pode ser preso, pode não funcionar um artefato desse, pode funcionar antes do tempo e matar todo mundo, como é o caso do artefato que eles fizeram para soltar na Rio Centro. Isso poderia também ocorrer com um movimento, né, de contestação, que era o nosso caso, mas é uma aula que serviu. Depois tivemos aula também de artefatos incendiários, né? Eles tinham lá os lança-chamas e tal, serviu para a gente saber o que é um lança-chama, só que nós nunca íamos receber um trem daquele, né? Então, fazer os componentes caseiros que os guerrilheiros na Ucrânia, principalmente na Ucrânia, usaram muito, né? São misturas, componentes químicos, usando ácido sulfúrico, clorato e tal, gasolina, óleo diesel, existe todo um estudo, um aparato sobre isso, onde você prepara uma quantidade grande desses incendiários para combate de rua. O que aqui nós chamamos até de bomba molotov, que lá eles nem conheciam com esse nome, mas é a mesma coisa, são as garrafas com líquidos que você joga
em cima de um automóvel, no impacto, duas substâncias se misturam e incendeia o automóvel, incendeia o tanque, incendeia qualquer coisa, porque gasolina com óleo pegando fogo incendeia qualquer veículo. Os veículos estão sujeitos a isso, né? Depois voltamos para a parte de estratégia militar. Nessa estratégia militar também teve um estudo sobre explosivos, de ruptura de paredes, de concreto. Um verdadeiro estudo técnico de engenharia sobre isso, como explodir uma barragem, como explodir um prédio. Então tudo isso é calculado matematicamente, tudo isso estudado. Então, houve todo esse estudo aí. Não posso dizer que foi uma coisa não proveitosa, foi, apesar de que os militares tinham outra visão, achavam que o Brasil estava na situação dos países que lutavam pela independência, África, Ásia, Cuba, que fez a guerra de guerrilha. E passamos lá quase um ano estudando isso. Um ano e pouco, eu acho. Foi uma coisa proveitosa, né? Aprender a andar no terreno, deslocar-se no terreno, saber se defender, fazer ataques relâmpagos, ataques a guarnições com arma branca. Um curso militar que era dirigido pelo Estado-Maior do Exército Vermelho. A parte teórica, a parte que estudava a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as guerras de libertação, as guerras de guerrilha, a guerra de movimento e a guerra convencional. Isso era muito importante, principalmente para quem nunca foi militar. Tanto é que esse grupo todo que foi para lá, quando eles voltaram, eles não entraram em nenhuma aventura política, porque a situação era diferente. Então, quando eu voltei e tive contato de novo com o pessoal do partido, a situação tinha piorado. E as pessoas tinham saído do Brasil. O partido brasileiro estava mais desorganizado do que quando eu estava aqui. Quando eu voltei, estava desorganizado. O próprio Malina tinha ido para o exterior. Prestes também tinha ido para o exterior. Conseguiu fugir e ir para o exterior. O partido estava resumido a um grupo que sempre foi tido como grupo de direita dentro do Comitê Central. João Paulo Dias e Armênio Guedes. Eles dois é que dirigiam a luta pela legalização do partido, pela democracia, por eleições. É uma luta de coexistência pacífica. Resistir pacificamente à ditadura. Eles acreditavam que a ditadura não tinha fôlego para passar muito tempo. O senhor volta para o Rio? Aí eu volto para o Rio e encontro essa realidade, né? Nesse inteirinho, eu encontrei com o Carlos Marighella, que estava organizando o grupo dele para partir para uma luta armada. Ele tinha já deixado o Comitê Central. Carlos Marighella tinha deixado o pessoal do Comitê Central e também Apolônio de Carvalho. Apolônio organizou um partido, PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. E Carlos Marighella organizou a ação, era a ação
Libertadora Nacional. É a LN, né? Que não era provavelmente Libertadora, acho que a ação era Ação, Aliança, Nacional, uma coisa assim. A LN, né? Era a Ação Nacional Libertadora. Era o contrário, era a ANL, acho que era. Bem, e eles me pediram, eles sabiam, os dois sabiam, no Comitê Central, que eu tinha feito treinamento, eles descobriram que eu sabia e queriam que eu desse uma ajuda militar nisso aí. E eu dei, à medida do possível, organizei cursos com o pessoal, treinamento militar e tal. Fizemos vários tipos de treinamento, de 3, 4 dias, escondido, em vários lugares, com dificuldade, porque o pessoal jovem, estudantes, que queriam brigar e nunca tinham visto um revólver na vida. Então, eu ajudei eles, o grupo deles, e caí fora porque eu achei que não dava certo o que eles queriam fazer. Eu ajudei no sentido daquela lógica de que a gente deveria ter um grupo armado preparado para intervir nos acontecimentos. Pessoas que soubessem e que também tivessem contato com os militares. O Brasil tinha 7, 8% de militares de esquerda, estava tudo abandonado. Tanto oficiais como tropa, estivesse se preparando para um evento. Né? Eles achavam que tinham que intervir imediatamente. E eu dizendo que essa turma não está preparada, nem politicamente, nem militarmente. Eu disse isso, discuti com o Carlos Marighella e discuti com a Apolônio. A Apolônio já era um grupo grande, tinha com ele Câmara Ferreira, o velho. Até há pouco tempo eu encontrei dentro de um livro meu um bilhete do Câmara Ferreira. Tinha o Câmara Ferreira, depois o Câmara ficou com o Carlos Marighella, né? Tinha Mário Alves, jornalista, uma figura intelectual muito expressiva, né? Um grupo grande, fazia parte dessa direção nacional Bruno Maranhão, daqui de Pernambuco, fazia parte da direção do PCBR. E tive contato também com o pessoal, rapidamente com o pessoal de Lamarca, me pediram algumas informações, eu também passei. O pessoal de Marighella eu conhecia pessoas, inclusive um amigo meu chamado Luiz, que a gente chamava ele de Luiz ou Davi, que era um ex-marinheiro aqui, da Marinha Mercante, se não me engano, aqui em Pernambuco. Bem, e o que eu pude fazer, eu fui, fiz e voltei para a minha luta pacífica contra a ditadura. Participei, inclusive, da eleição para governador do Rio de Janeiro, ganhamos a eleição, esqueço o nome do cara que foi candidato. Apoiado pelo restante do PTB. Bem, e adverti a Apolônio, Mário Alves, era um grupo grande, tinha mais Bruno Maranhão, outras pessoas que não conheciam de nome. Adverti também Marighella, que
não havia preparação para isso. E me desliguei deles. Praticamente eu disse, eu não vou entrar porque eu não vejo futuro nisso. Mas estou por aqui, estou aqui no Rio. Se vocês precisarem de mim para alguma coisa. Encontrei com Davi Capistrano, que desse grupo que tinha saído do partidão, PCB, PCBE, PCB brasileiro, PCB, Partido Comunista Brasileiro, desse grupo, encontrei com o Davi Capistrano e disse a ele, a minha posição é essa. Ele disse, não, você está certo, não há condições, a gente não pode dar murro em ponta de faca. A expressão que ele usou. Podemos dar murro em ponta de faca. A situação não tem preparação, não houve preparação contra o golpe, então nós estamos aí. Nós temos que nos preparar contra o golpe. Não houve uma preparação contra o golpe. Como os militares dizem até hoje, é mentira. É pura mentira, é uma coisa, é um dogmatismo, é um pessoal dogmático. E, inclusive, nos contatos políticos que nós tínhamos, esse rapaz que hoje é secretário, é ministro do estratégico, como é o nome dele? O atual ministro de... Mangabeirão? Sim, está no lugar do Mangabeira. Foi governador do Rio de Janeiro, casado até com a filha de... Foi escolhido agora pela presidenta Moreira Franco. Moreira Franco é o ministro de análise e relações estratégicas. Moreira Franco, um jovem no Rio de Janeiro, classe média, nunca foi comunista, mas queria conversar com o Davi Capistrano. E até organizei, eu digo, eu tenho como. Você tem como fazer isso? Tenho. Organizei, trouxe o Davi Capistrano, escondido lá no Copacabana, levei no apartamento dele. Ele conversou com o Davi, achou muito inteligente as posições políticas do Davi. Davi é um camarada que foi oficial do Exército, foi oficial da Aeronáutica, participou de 35, participou da guerra na Espanha, da Revolução Espanhola, participou da luta na França contra a invasão alemã. Era um cara com bagagem militar, e não estava envolvido nessa luta imediata, porque achava que não dava resultado. Era um homem de grande experiência, Davi Capistrano. E ele conversou muito com o Hélio Moreira Franco. Depois o Hélio queria conversar com Marighella. Eu levei. Então eu fiz um trabalho que muitas pessoas da área política, quando queriam encontrar com essas pessoas mais importantes que estavam na luta, eu consegui também. E terminou que o Hélio Moreira Franco achou muito interessante mais a exposição de Davi do que a de Marighella, que dizia o seguinte: tem muita gente no Brasil lutando, organizando as empregadas domésticas para fazer sindicato, organizando o sindicato no campo, organizando o sindicato de hoteleiros, de isso, aquilo. Tem muita gente já preocupada com isso, eu não quero me meter nesse trabalho. Eu vou organizar a luta armada. Dentro da cidade também, não é uma luta no campo. A minha guerrilha é uma guerrilha urbana. Eu vou me preparar para isso. Era um discurso muito simplista. Do Moreira Franco. Não? Esse discurso do Moreira Franco. Não, esse discurso de Carlos Marighella. Moreira Franco queria ouvir, queria apenas ouvir um discurso moderado, de Davi, as tendências de Davi Capistrano, e queria o outro lado, que era essa.
E queria também ouvir o pessoal do PCBR e eu levei o próprio Apolônio Carvalho, que era do PCBR. E já queria uma luta prolongada contra a ditadura, mas que essa luta ia se preparando à medida que ia fazendo intervenções. Então, era diferente. Mas não se unia também com o Marighella. E não se uniu também com o Lamarca, que defendia a luta armada no campo. Preparação, a colina, né? E outros. Então foi justamente quando eu analisei, cheguei à conclusão que não dava para ficar, voltei para o meu trabalho político e fui trabalhar. Deixei a luta revolucionária, profissionalismo revolucionário e voltei. Fui estudar economia, fiz vestibular de economia fiz vestibular primeiro na Universidade do Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro. Passei, mas não tinha vaga. Naquela época tinha essa história. Ele fazia, passa com tantos pontos, 500, quase 600 pontos. Passei, mas não tinha vaga. Aí terminei, fiz outro vestibular numa escola particular de economia, que é a primeira escola de economia do Brasil, que fica ali de frente, quase de frente do Ministério da Guerra, na Avenida, qual é o nome da avenida? Getúlio Vargas, né? Avenida Presidente Vargas. Então, fiz lá, voltei a estudar, encontrei um amigo meu que trabalhava no Bansilvestre, Banco do Desenvolvimento e Investimento do Sul. Tinha uma representação em Pernambuco e esse amigo meu foi transferido para o Rio de Janeiro. Lá ele precisava de um analista do balancete. E como eu estava estudando economia, já tinha estudado, estava estudando formalmente, eu já manejava, fiquei trabalhando com ele. Esse rapaz também tinha posições de esquerda, uma pessoa muito definida, ajudava o pessoal do Nordeste que chegava praticamente exilado no Rio, ajudava a esquerda, era uma pessoa muito interessante. Depois vocês me lembram para eu falar o nome dele. E ele me botou lá no banco, eu fiquei trabalhando no banco e estudando, fazendo meu curso de economia. E até que as pessoas de vez em quando me procuravam. Então teve uma hora que o pessoal morreu. Maringa, como é que chamava, na intimidade, morreu Maringa, Marighella, morreu Câmara Ferreira, morreu Mário Alves e Apolônio Carvalho foi preso, foi desbaratado por PCBR e a LN. E um amigo meu, daqui de Pernambuco, por sinal, ele foi casado com Maria do Amparo, essa que cuida aí, e o resto mortais dele veio para cá, para Pernambuco. Ele me procurou para conversar. Eu tinha alugado um apartamento na rua, pertinho do Durão, recente, ninguém me conhecia. Marquei com ele ia andar disfarçado, né? Preparado, pegou um dia lá e tal. Entrou na conversa. Ele estava preparando um documento para retroceder com a LN, com o grupo de Marighella.
mostrar que não havia condições de continuidade. Era um documento que ele queria discutir com o pessoal que restou, que era o pessoal, o escalão, o segundo escalão, gente jovem. E mostrou o documento e eu concordei, fiz algumas modificações. Dei todas as dicas para ele. Ele deixou umas cópias lá comigo. E saiu. E a ideia era que ele fosse para o exterior, ele era a pessoa mais exata. Depois da morte de Câmara Ferreira, ele assumiu o comando. Até que um dia ele foi me procurar e o Exército, o serviço secreto, eu trabalhava, estudava e depois montei uma firma de análise do mercado de capitais. A bolsa estava num boom muito grande e eu conhecia a análise do mercado de capitais. Então eu trabalhei com um camarada que era um judeu, que eu esqueço o nome dele. Ele era funcionário da Bolsa de Valores e trabalhava com análise das ações da Bolsa. Veja só, era uma coisa tão atrasada que as empresas, as corretoras, recebiam a análise num papel de cada ação dos escritórios que faziam isso. Eles não tinham como fazer, como tem hoje. Liga o computador, você tem as ações. Eu trabalhei com esse camarada e depois eu saí. Ele não tinha muita perspectiva de crescer. O grupo que eu montei, eu juntei e criei outro, PESMEC, uma empresa chamada PESMEC, Pesquisa do Mercado de Capitais e Análise Política Econômica. Com estudantes de economia, pessoal muito legal, que no momento eu até estou esquecido o nome deles, pessoas excelentes. Tinha também um desenhista, então nós trabalhávamos fazendo 120 ações. Só tinha mais ou menos isso, 120 ações. Nós analisávamos o que ocorreu ontem, hoje, o que ocorreu hoje, com os pontos, em dois gráficos, gráfico de barras e gráfico ponto-figura. E fazíamos a análise, eu é quem fazia a análise, eu escrevia a análise em cada ação. Então a ação, a Cesita, parou em tal lugar, cresceu em tal ponto, fez um desenho, tal e tal, dentro do canal, a projeção da tendência é de baixo. Aquela lei estava feita. Então passava para outras, Petrobras, e aí assim, todas elas. Analisava do ponto figura e análise. Eu escrevia um texto diário em cada ação. Tiravam os cheques, isso era um papel, aquele papel grande, chamavam papel manteiga, sei lá como é que chama. Vegetal. Depois entrava numa máquina e saía pequenininho, um maço de 120 ações, o que ocorreu hoje. Mandava entregar nas corretoras e as empresas e os bancos, nas partes nas carteiras de mercado dos bancos. O camarada analisava e podia jogar amanhã ou uma semana. Tinha às vezes uma análise ficava durante uma semana. Foi quando eu comecei a ganhar dinheiro na minha vida e organizei um grupo grande de técnicos, pessoas que trabalhavam nisso. Só que o serviço secreto seguiu o Luiz
a gente chamava o Negro Luiz, e viu quando ele esteve na minha casa. Aí perderam o contato com ele. Viram rápido, ele era muito rápido. Perderam o contato. Aí me prenderam. Eles foram na minha empresa. Me prenderam, eu até pensei que era algum tipo de denúncia ligado ao camarada que eu era sócio, que depois eu abandonei a empresa dele e montei outra, porque ele não queria ganhar dinheiro, era um cara complicado. Judeu que não queria ganhar dinheiro, não sei porquê. Bem, nisso aí, eles me levaram preso, não disseram nada. Levaram preso minha companheira na época. Quando cheguei lá, entrei num processo de tortura violento. A PL, no exército. Fui muito torturado, passei vários meses. E o que é que eles queriam? Eles queriam informação onde é que estava o Negro Luiz. Eles chamavam outro nome, outro nome. E eu não sabia. Não sei. Se quiser torturar, me matar, o problema de vocês. Eu não sabia. Aí eles ocuparam a minha casa, o apartamento. Como é que você mora? Mora em tal lugar. Eles foram lá. Ficaram dentro do apartamento. Umas 10 pessoas passaram lá me procurando, eles prenderam, inclusive meu irmão. Todo mundo chegava lá me procurando, eles prenderam. Todo mundo chegava lá procurando, eles prenderam. Mulher, menino, aquilo. A porta. E uma vez eles saíram, acho que com meu irmão, preso. Saiu um cara, chapéu, botava um paletó em cima da agenda do camarada para ninguém ver. Armado, descia, pegava o carro. Aí o outro que ficou lá, ficou sozinho, até ficou com medo. Aí foi na varanda dizer, vocês mandem um substituto logo. Quando ele estava dizendo isso, o vento bateu a porta. E a porta não abriu por fora. Isso já tinha ocorrido comigo, com a minha companheira. A gente chegava na varanda para olhar para a rua, ver alguma coisa, batia. Se achava que estivesse dentro de casa, perdia. Então eles não quiseram arrombar. Eu ia chamar a atenção do porteiro das pessoas. Nem chamar um chaveiro. Então ele foi na prisão, onde eu estava, pedir a minha chave, porque eles estavam com a chave da minha companheira. Falei lá, quando eu entrei aqui, botaram toda a minha roupa e tudo num lugar. A sua chave é aquela que tem um porta-unha? É. Aí pegaram a chave e voltaram. Quando eles voltaram, encontraram um bilhete do Negro Luiz, debaixo da porta. Ele teve lá. Bateu. Mas, né? Escrevia uma letra mal, uma letra meio primária. Quem você fala, alfabetizou sozinho, sei lá. Né? E vem aqui. Você não estava batendo, deixa esse bilhete. Acho que aquele documento que você analisou, e esse negócio que eu deixei aí, é correto. Nós temos que nos desmobilizar, ensarilhar as armas. Te agradeço muito. Saiu, foi embora. Quando ele andou um pouco na frente, ele foi na casa de um amigo meu.
perguntar por mim. Quando ele chegou lá, o Wilson Lira, uma pessoa que ajudou muito, da família Lira, que trabalhou, e Olga, Maria Olga, a esposa dele, me ajudaram muito, eu fiquei na cadeia. Quando eu desaparecia, eu ficava por lá. Aí o pessoal disse, rapaz, vai embora, porque eles estão, Mané foi preso, eles estão procurando você. Pelo fora, você já disse que vai desmobilizar, entendeu? Dá o fora, vai embora do país. Juntaram assim dentro de casa, dinheiro de um, deu hoje o que seria R$1.200. Toma esse dinheiro, pega um ônibus, está descaracterizado, pega um ônibus, vai para o Uruguai, de lá, vai para o Rio Grande do Sul, que lá tu consegue passar e para o Uruguai. Ele disse, agora eu vou fazer isso mesmo. Pernambucano é por solidariedade. Ele foi embora. Aí quando os caras voltaram, pegaram o documento. Aí um dos policiais, que era pernambucano, e que é um cara que morreu num evento da Rio Centro, ele é um nordestino, Morreu no carro. morreu no carro com a bomba. Ele já tinha saído comigo, procurando, saía andando. Ele disse a mim, rapaz, ele deixou um bilhete que lhe defende. É o que você está dizendo, você não tem nenhuma ligação com a organização. Você apenas deu uma opinião. Entendeu? E o negócio que ele deixou lá nos papéis tinha um revólver, que eu disse que era dele, nem era. Mas, não, esse revólver não é revólver. Ele deixou numa caixa aí, uma caixa fechada com esses papéis aí, dentro de um revólver. Aliás, eu não sei se tem revólver não, vocês estão dizendo que tinha. Então tinha, dentro da caixa. Eu não abri. Eu já tinha lido e já tinha dado minha opinião a ele. Mas, documento que ajuda. Bem, aí de noite, madrugada, 3 horas da manhã, eles resolveram me torturar para valer, como sendo a última chance que teriam para eu confessar alguma coisa. Onde é que estava o nego, onde é que tinha as armas, onde é que estava ali. Eu não sei não. Sabia de porra nenhuma. Eu me acordei 3 horas da manhã, quartel do Exército. Do Exército. Tive um instinto de gravação, me acordei. Eu senti que eu ia ser torturado. Eu comecei a fazer ginástica. Comecei a aquecer o corpo. Todo tipo de movimento. Até que os caras chegaram e jogaram o capuz para você vestir o capuz, não queriam ser visto. Um exército que tem uma ditadura que se esconde. Não podia ser uma coisa que fosse durar. Não tinha responsabilidade do Estado. O Estado não estava envolvido em matar as pessoas, em eliminar, não sei o quê. Como houve em todas as ditaduras. Inclusive na ditadura do Estado, não tem mentira nenhuma, porque os documentos estão lá. Fulano de tal era julgado, fuzilado, fulano era trotskista, não sei o quê. Franco mandava fuzilar. Eu fui submetido a um processo violento de tortura. Me jogaram dentro de uma câmara frigorífica. Não sei quantas horas. Quando me tiraram de lá, eu estava muito mal. Me tiraram de lá, eu estava muito mal. Adoecido. Cansado, estresse, fome. Aí me botaram no xadrez onde eu estava antes. Eu estava no xadrez. O médico veio, me aplicou as injeções, segundo ele, de vitamina.
glicose e tal, injeção de vitamina B12, conjunto de vitaminas, dá uma dor no caralho. Me recompus, né? Me deram comida e tal. No outro dia de manhã chegou o pessoal de fora, era o chamado pessoal de fora, que era o cara da Rio Santo. A Rio Santo foi depois. Ele me levou para o Leblon. Ele mais 3 disfarçados. Disfarçados, de playboy e tal. E tinha um bar que a gente frequentava muito, que era o Degrau do Seu Mané. Que ao seu ia muito, meu irmão ia muito. Era bem perto, na mesma rua, na esquina da rua que eu estava morando. Com Pertino Durão, no Leblon. E eles ficavam olhando de frente, uns de frente olhando para mim, para ver se eu conhecia alguém. Eu olhei, não tem ninguém. Ninguém conhecia. Ainda bem que não tinha, ninguém me reconheceu, não tinha. Porque o pessoal já tinha sabido, ao seu tinha sabido. Quando contar essa cena com o Alceu. Quando meu irmão foi preso, bateu lá e ficou preso. E ele tinha marcado de jantar com o Alceu. O Alceu esperou. Aí disse, porra desse cara, Fernando, irresponsável. Eu vou lá, na casa de Mané. Saiu. Quando ia entrando na rua, o Carlos Fernando vinha preso. Os 2 caras, lá, a mão com o paletó por cima da mão. O Carlos Fernando viu ele baixou a cabeça. Ele ainda olhou assim. E Alceu disse, eu não vou olhar para trás, é que eu estou andando. Estou sabendo que o Carlos Fernando nesse não olhasse para trás. Aí Carlos Fernando disse para Alceu, não olhe para trás, não olhe para mim, não olhe para trás. E Alceu não ouviu isso, mas fez essa comunicação de coisas que a gente ainda não sabe, do cérebro humano. E aí eles me levaram para o Leblon, no dia de domingo. Me levaram no Leblon no dia de domingo, sábado, no domingo, acho que foi no esse cara, que era do Rio Santo, ele foi comandando um grupo que me levou pelo Rio de Janeiro, em vários lugares. Aí olhou para mim e disse, você guarda segredo? Depende, né? Disse, nós vamos no Leblon tomar um show. Você não pode dizer isso lá dentro. Não, a gente toma. Entra pelo carro. Aí me levaram em vários lugares no Leblon, me ofereceram cerveja, show. Não quero batatinha frita, isso aqui. Eu comi umas coisas lá, perguntei se tinha suco, leite, aí tomei e tal. Espagaram. Já que nós agora já encontramos o Luiz, só está no graças, cara. Já que nós encontramos o Luiz aqui no Leblon, agora vamos voltar. E você se perguntar, disse que a gente andou no Leblon todinho, centro da cidade. Perguntaram nada. Aí eu voltei. No outro dia, eu acho que isso era um sábado, no outro dia acho que era um dia de domingo. Aí eu fui transferido. Transferido para um outro quartel. Fiquei num xadrez lá, um quartel. Tinha alguns presos políticos, boa alimentação, comida, banho de sol.
tratamento de preso, quer dizer, é o que eles chamam de depósito. Né? Passou pela tortura, pelo depoimento. Um dia, acho que era num domingo, chegou lá um general, aí a corneta começou a tocar. E eu notei que era um toque diferente. General de Exército não é misturado com... Era o ministro da Defesa. O general Frota. Silvio Frota. Silvio Frota. Quando ele entrou, o xadrez ficava bem assim perto. Tinha até um guarda na frente para ele não ver quando ele entrasse, mas que nada. Ele entrou e fez isso. Quando ele entrou, com aquelas continências todas e tal, ele entrou, ficou na grade aí, chamou. Messias, olhei e levantei, dei um luxo. Eu era do Exército, você é patente. Daqui a pouco eu venho aqui, que eu quero conversar com você. Vou mandar fazer o almoço. Pode comer, porque eu vou comer também aí. Não se preocupe, não tem veneno. Vou mandar fazer. Faça 2 almoços aí, no cassino. Um para mim e outro para o preso. O outro lá, quase 1 hora lá. Trabalhando militar, confusão, encrenca, não sei o quê. Voltou, abriu o xadrez, ele entrou, fecharam o xadrez e ficou lá. Uma mesa, parou uma mesa, almocei com eles lá. E ele começou a me perguntar sobre política. Uma coisa impressionante. Sobre Cuba. Falou muito sobre Cuba, perguntou muito sobre Cuba, só eu não conheço, eu não estudo. Mas a ideia que eu tenho de Cuba é isso. Cuba passou 20, 30, 40 anos com o Fulgêncio Batista, que é um cara que deu um golpe contra um outro ditador, com apoio da esquerda e dos progressistas, para fazer eleições. Abandonou a esquerda, o Partido Comunista, os socialistas, os 26 de julho, abandonou todo mundo e não fez as eleições e ficou no poder 30 e tantos anos, até que surgiu uma guerrilha que derrotou e foi assim. O Fulgêncio Batista fugiu, tinha um exército de 20.000 homens, que é muito, para uma pequena ilha, e a guerrilha não passava de 3.500 homens, 4.000 homens. Estrategicamente, com apoio político, militar. Fidel Castro não tinha muita visão política da situação. Foi para Cuba, entrou em Havana, os outros entraram em Moncada e outros quartéis. O Fulgêncio Batista fugiu de avião, abandonou todo mundo, pegou um avião e foi-se embora para a Espanha. O México, depois para a Espanha. Então, o Fidel Castro assumiu o poder. E ele viu. Imediatamente, ele foi aos Estados Unidos, ele queria apoio. Porque, inclusive, o embaixador americano era mal visto por Fulgêncio Batista, que queria prendeu alguns diplomatas americanos, queria prender o embaixador, não era. Então ele foi aos Estados Unidos, foi aos Estados Unidos para quê? Procurar apoio. Lá, ele não foi recebido pelo presidente, que era o Nixon, mas foi recebido pelo vice-presidente. Não, o vice-presidente era Nixon. Era Nixon, o vice-presidente era Nixon. E o vice-presidente deu um chá de cadeira nele imenso, ele esperou e tal, mas o vice-presidente recebeu. Eles conversaram muito e tal. Mas do que ele imaginava que teria de apoio para reconstruir o país, não teve apoio nenhum.
senhor falando do Frota. A história que eu conheço, porque não teve apoio nenhum. Ele ouviu. Aí disse. Aí ele veio ao Brasil. Não encontrou nenhum apoio lá, veio ao Brasil, que é um país grande. É imenso, aqui é uma ilha. Veio atrás de apoio político. O Brasil. Foi recebido pela UNE, até um amigo meu, Hugo Martins, que estava lá e viu, assistiu a chegada dele. Entendeu? Também não conseguiu nada no Brasil. Bem, a América Latina ele foi o maior. A América do Norte ele foi o maior do mundo. Ele foi na União Soviética. Foi a União Soviética. Um partido comunista. Blair Hawk, comandante, secretário-geral do Partido Comunista Cubano, organizou, junto com a esquerda cubana, organizou um movimento pelo socialismo. Quando Fidel voltou de Havana, de Moscou, já encontrou uma grande manifestação de milhões de pessoas na rua, com as faixas "Viva o socialismo". E aí foi quando, nesse comício, ele se definiu pelo socialismo. Quer dizer, não houve da parte dele inicialmente. Portanto, aí ele perguntou mais sobre os armamentos cubanos e tal. Não, os armamentos cubanos hoje são soviéticos. Fuzil Kalashnikov, esse mais moderno, entendeu? As metralhadoras antiaérea de 4 bocas, que aqui não tem, só tem uma boca. Mas vocês não se conheciam? O senhor e o Frota? Não. Mas você acha que ele foi procurar por esses cursos? Queria informar o que é que tinha e tal, expliquei. Aí ele começou a perguntar sobre a política brasileira. O que é que eu achava da política brasileira? Se um militar poderia terminar sendo um presidente legal. Pode, é um poder de que obedeça às leis, legalize os partidos políticos, todos os partidos políticos. O Brasil não tem uma tendência de esquerdização, nem de confisco das empresas privadas, nem multinacionais. Não existe essa conversa que acabou de ouvir. O Brasil é um país muito tranquilo nesse aspecto. Então ele distendeu uma conversa, depois que ele perguntou sobre Cuba, uma conversa sobre o Brasil, quais eram as perspectivas que ele achava que eu tinha. Ele dizia: eu estou lhe perguntando porque eu vi a carta do Zé Luiz e vi que você é um cara que se comportou com honestidade, que conhece o mundo internacional. Então por isso que eu estou perguntando. E eu dizia, uma ditadura no Brasil não tem perspectiva de longo prazo, porque o mundo inteiro está se democratizando. Isso é ainda o fenômeno da Segunda Guerra Mundial. Então essa é a minha visão. Eu dei para ele, nas perguntas que ele fez, que eu achava do Castelo Branco. Eu disse que o Castelo Branco era uma pessoa que não era da linha dura, tinha uma visão inicial, inclusive, de fazer eleições, não pôde. A linha dura era muito reduzida. O Geisel não era da linha dura, apesar de se falar tanto que ele era germânico e tal. É uma conversa política do que ele me informou. No fundo, ele estava conversando sobre política, que ele pretendia ser presidente da República. Inclusive, quando o Geisel mandou chamar e destituiu ele do Ministério da Guerra, porque ele queria ficar no Ministério da Guerra para ser o próximo presidente. Mas, segundo ele me falou, ele tinha uma visão de se compor com a democracia. Então, o depoimento que eu estou dando, que ninguém deu. Não sei se ele falou com outros presos ou com alguém, e falou isso comigo. E aí, almoçando, depois ele perguntou se eu não queria jogar uma partida de xadrez. Não, eu
não ando bem na cabeça, um pouquinho de dor de cabeça, acho que eu comi muito, estava com fome e tal. Então se despediu e foi embora, numa boa. Logo depois eu fui solto, eu fui enviado ao quartel do Ministério da Guerra. E fiquei lá esperando por alguém me botar numa sala onde tinha uma reunião de generais e de coronéis, que eu fiquei ouvindo um monte de conversa. Um general lá contestando que não se devia perseguir nem matar ninguém, e os outros, alguns outros, falando uma briga lá deles, e eu aqui ouvindo, entendeu? Que o Brasil não tinha essa tendência, não sei o que, tal, que a repressão tinha chegado no nível que tinha que parar, era uma pessoa falando lá. Tinha uma brecha da porta e dava para ouvir. Até que apareceu lá um coronel, me chamou. Vem cá, eu assinei esse documento aqui. Aí, botou na mesa um documento lá, eu li, também, me comprometendo aí toda semana lá, assinar uma ficha de comprometimento, não sei o quê, tal, que não era contra o Brasil, não sei o que lá. Assinei, aí ele mandou embora, está aqui. Qual é o dia que você quer vir? Não sei, qualquer dia aí. Aí fui solto, saí sozinho do Ministério da Defesa, do Ministério da Guerra, desci, não tinha nem dinheiro para pegar um táxi, nem nada. Não tinha telefone celular naquela época, nem telefone nos lugares era difícil. Saí andando e houve um fato engraçado. Eu saí andando, preocupado, né, mas meio ligeiro assim, né, meio tonto. Você sai da prisão, vê que é um movimento muito grande a rua. Meio tonto, assim, um camarada, pô, cuspiu em cima de mim, no meu braço. Aí eu parei, segurei o cara aqui, ele disse, o que é que há? Eu cuspi, você botou um braço embaixo. Eu já ia dando uma bufetada no cara, aí me lembrei, eu estou saindo da cadeia, vou criar um caso na porta do Ministério da Defesa. Ah, vá-se embora, seu nojento. Limpei lá, fui embora. Fui para casa, né? Aí eu fiquei até ir para a Europa. Para a Europa, onde eu vou ter contato de novo com o partido, com a RAIS. Aí eu fiquei, para a Europa eu fiquei 13 anos e terminei meu curso de economia. Aí isso aí já é a parte próxima. Próximo lugar. Só uma questão antes de a gente fechar essa parte do livro. O que não ficou claro. Não, havia uma disputa em relação à derrota de 64 entre esses grupos do partido, os grupos de não enfrentamento, vamos dizer assim, né, do Comitê Central, e esses grupos já estavam numa opção mais de enfrentamento, como o do Marighella. Havia uma troca de acusações em relação a 64? Ou como é que... Havia. Esse pessoal era do partido, todos eles eram do partido. O partido tinha a direita, o centro e a esquerda. Marighella, Mário Alves, Jacó Morena, que era um teórico, tem até um livro dele aí, Câmara Ferreira, as figuras grandes do movimento sindical, Jornal Terra Livre. Isso era o grupo da esquerda. O grupo da direita era o pessoal da coexistência pacífica, que era a política da União Soviética para os partidos comunistas que foram nacionalizados por Khrushchev. Partido Comunista Português, Partido Comunista Francês, não era da França, nem de Portugal, nem do Brasil, brasileiro. Esse era a luta pela democracia
por uma democracia, é uma luta nacionalista contra as empresas multinacionais estrangeiras. Era uma luta democrática por eleições. Ganhar a luta nas eleições. Por incrível que pareça, hoje isso é muito palpável. O Chaves e outros aí, América, Honduras e tal, está ocorrendo isso. Foi uma antecipação muito grande, né? Era uma luta pacífica, de coexistência pacífica, com o imperialismo. E o imperialismo tinha uma luta de coexistência pacífica com a União Soviética. A União Soviética era a luta de... A tese de Khrushchev é uma luta de coexistência pacífica. A tese de Estado não era. Também não era de uma... Não era trotskista de revolução permanente, proletária. Era a luta de libertação nacional. Era a tese de Estado. Luta pela libertação nacional. A tese de Khrushchev é a luta pela democracia, coexistência pacífica com democracia. Os países que não podiam tomar o poder com a classe operária, nem com a classe operária preparada para isso, deveriam lutar por eleições livres, legalizar o partido. Esse grupo era dirigido por Jocondo Dias, sabe quem é Jocondo Dias? Que foi governador de Natal, né, na Revolução de 35. Né? Militar, né, do Exército, né? E Armênio Guedes, que era um cara civil. Armênio Guedes era do Comitê Central, mas era um camarada de lutas políticas social-democrata. Ele era um social-democrata. E tinha um grupo prestista que era o meio. O meio. Então, com o final de 64, não tinha nenhuma preparação, nem do pessoal que estava à direita, nem do centro, e nem da esquerda, e nem da ultra-esquerda, que também era ligada ao partido. Lamarca pertencia à organização do Partido Comunista, dentro das Forças Armadas, é uma organização ultra-clandestina. Então esse pessoal, essa esquerda tentou se unir, também não se uniu, e nem se preparou para o golpe. Então, o que é que houve? O grupo do centro, prestista, veio para a direita, composto com Armênio Guedes, com esse pessoal todo, que depois saiu todo mundo e foi para a União Soviética, só de passagem, e depois voltou, ficou em Moscou, porque a União Soviética tinha liberdade suficiente para atuar. Não tinha liberdade para atuar suficiente. A liberdade era mais para produzir documentos, estudar e tal e tal. O Comitê Central foi para Paris. O grupo prestista e o grupo social-democrata, na minha visão. O grupo esquerdista também não se uniu. Então criou o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o Apolônio de Carvalho, que também era militar, né? E Mário Alves, eram as figuras proeminentes. E Carlos Marighella criou a ALN, ele e Câmara Ferreira, os dois. Né? E o pessoal das Forças Armadas criou separadamente de tudo isso, que é o pessoal ligado ao Lamarca. E já tardiamente tentaram intervir militarmente. E aí houve um erro terrível, do ponto de vista estratégico. Atacou-se a ditadura não nos primeiros dias da ditadura. O ataque era nos primeiros dias. Atacou-se depois que a ditadura estava consolidada, com atos institucionais, com tropas, com tudo, quando eles já tinham prendido mais de 5 mil militares. Eles limparam a área. Então, estrategicamente, foi um erro que serviu para denunciar ao mundo que existiam as ditaduras, serviu para isso, e que havia uma reação interna. Mas do ponto de vista político, ajudou a prolongar a vida da ditadura. Eles se uniram mais, porque eles não eram unidos,
existiam grupos que queriam eleição de qualquer jeito, existia Carlos Lacerda, existia Juscelino, que no iníciozinho Juscelino apoiou ou concordou com o golpe. Então, quem uniu esse pessoal do exército todo, em forma de governo, uniu esse povo todo, foi a luta de guerrilha totalmente despreparada e muito minúscula, sem condições técnicas e sem material humano preparado. Não foi uma intervenção, serviu para prolongar. A ditadura não teria, na minha visão, demorado quase 20 anos, 19 anos, né? Ela já tinha se acabado, com 10 anos ela tinha acabado, porque as divergências internas eram grandes. E também divergências divergências internacionais. Entendeu? Os americanos, o Partido Democrata, o Willy Brandt, na Alemanha, existem várias tendências internacionais que se opunham à ditadura no Brasil. Então, na próxima, está esclarecido? Tá. Próxima a gente vai para fora do país novo. O exílio. O exílio. E depois a gente